Shalom! Quero trazer para vocês o pano de fundo do cristianismo. Vou fixar algumas datas aqui para que fique registradas essas datas das memórias. Vou começar de 1000 antes de Cristo. Ressalto que essas datas são aproximadas. Pode ter uma diferença de 10 anos ou até de menos. Ou a pessoa chegou perto a essa data. Eu quero iniciar com o rei Davi. Nesse período, e 900 antes de Cristo, eu quero colocar aqui Jeroboão I, lembrando que teve Salomão e também Roboão, filho de Salomão. E Jeroboão foi antecessor de Salomão no Reino do Norte. Agora, 800 antes de Cristo. Quem não lembra de Jonas? Aquele que foi engolido por uma baleia, que Deus mandou para falar aos ninivitas, e ele tomou um rumo, pegou um navio, ao invés de ir para Nínive, foi para o sentido contrário, como se estivesse indo para a Espanha, para Tarsis. E depois ele teve que voltar. E porque em alto mar, o mar se agitou, uma grande tempestade, e Jonas teve que pular do barco, pedir para que jogasse ele fora do barco, para que a tempestade cessasse, porque a culpa era dele. Foi engolido por um peixe grande e vomitado na praia, e voltou para pregar o evangelho na cidade de Nínive, a cidade mais fortificada, capital da Síria, mais fortificada dos tempos antigos. Quem não lembra de Isaías 700 a.C. Lembrando que no período de Isaías teve o rei Ezequias, teve Oséias, o profeta, e muitos outros. Mas eu quero enfatizar aqui Isaías só para fixar na sua mente 700 a.C. 600 a.C. Quem não lembra de Jeremias, o profeta chorão, o profeta que pregou o evangelho? Pregou a palavra de Deus para o povo de Israel, mas o povo não deu ouvido e foi levado para o cativeiro babilônico. E nesse período, Daniel foi levado também, em 606. Nesse período, Ezequiel foi levado também, em 597, para o cativeiro, sendo que Jeremias ficou em Jerusalém, depois foi levado à força para o Egito. 500 antes de Cristo. Quem não lembra de Ciro, o rei que venceu a Babilônia? 539, 538 baixou um decreto para que o povo voltasse para Jerusalém. Eu estou mencionando Ciro, eu poderia mencionar Assuero, que é Xerxes, Artaxerxes primeiro, mas eu gostaria de enfatizar Ciro, que foi aquele que Deus despertou o espírito de Ciro para liberar o povo para a reconstrução do templo. Isso aí foi no período de 500 antes de Cristo. Lembrando que
516 foi concluído a reconstrução do templo. Então, colocando a média de 500 a.C., 400 a.C. Quem não lembra de Esdra? Esdra que organizou o cano hebraico, o sacerdote escriba versado na palavra, que ensinava no exílio aos sacerdotes, que eram escriba e provavelmente eram líder do governo, pelo fato dele ser escriba, sacerdote da linhagem principal. Esdra chegou em Jerusalém em 444 aproximadamente, mas aí ele que provavelmente escreveu o livro de Esdra e de Neemias e algumas coisas de crônicas. Então eu preferi colocá-lo na data de 400 antes de Cristo. Quem não lembra de Neemias, que foi contemporâneo de Esdra, que veio 13 anos depois de Esdra? Neemias, em 410, foi levantado outro governador, alguns falam que foi 405, para substituir Neemias, que retornou pela segunda vez à corte. Eu gostaria de, nessa parte, eu gostaria de evidenciar o nome de Esdra. Quem foi Esdra? Qual é o conceito que eu tinha de Esdra? Qual o conceito hoje que eu tenho? E quais os benefícios que Esdra trouxe para a igreja através do judaísmo? São perguntas que eu vou tentar responder rapidamente aqui para não me alongar. Esdra era um sacerdote, escriba, que trabalhava no exílio, ensinando a palavra. Ele era sacerdote da linhagem de Arão, da alta classe. E pelo fato dele ser escriba, ele poderia ser um funcionário de alto escalão do governo. Porque o escriba, ele tinha facilidade de enumerar um censo, escrever a história do rei, da nação. Então ele era a pessoa ideal. E quando ele saiu do exílio, alguns estudiosos dizem que ele saiu com 17 mil pessoas, outros dizem 2 mil pessoas ou menos. Eu vou preferir ficar com 17 mil. Então, na época, o rei era Artaxerxes. Antes de Artaxerxes, primeiro, era Xerxes Assuero. Lembra de Esté? É nesse ponto aí. Mas ele foi para Jerusalém com autorização do rei, com o objetivo de restaurar a palavra, porque mesmo depois de muitos anos do templo ser restaurado, reconstruído, o povo estava vivendo em pobreza, estava misturando a raça, estava subjugando seus próprios irmãos, não tinham muito conhecimento da palavra, ou seja, o povo no exílio estava mais instruído na palavra de Deus do que o próprio povo lá em Jerusalém com o templo já reconstruído. Então, Esdra era a pessoa ideal para ir, para fazer essa restauração religiosa, para que houvesse um despertamento espiritual no meio do povo. E qual era o conceito que eu tinha de Esdra? O conceito que eu tinha de Esdra era um homem sem punho, um homem sem liderança, um homem sem governo, que só conhecia a palavra.
Este era o meu conceito. Porque Esdras foi e o povo continuou em situação precária. E depois Neemias foi e com a presença de Esdras, Esdras leu a palavra. E na presença de Neemias que houve uma restauração espiritual. E isso aí ficava na minha cabeça. Depois eu fui descobrir que Esdras, como sendo provavelmente um funcionário do governo, ele foi, se eu não me engano, em 458 a.C. Antes eu mencionei 444, mas foi Neemias. Ele foi em 458, se eu não me engano. E o interessante é que quando Neemias foi para Jerusalém, o povo estava todo quebrado religiosamente falando, moralmente, espiritualmente, financeiramente, em todos os sentidos. Eu falei, de que adiantou a ida de Esdras, o sacerdote, o escriba, o conhecedor da palavra? Mas aí, estudando mais, eu fui entender que existem partes no livro de Esdras que tem um silêncio de 60 anos. Eu fui entender do capítulo 6 ao capítulo 7 ou 8, mas se eu não me engano, eu fui entender que o mais provável é que Esdras foi, transmitiu a palavra e retornou para a corte. Não está registrado, mas é o que as evidências mostram. E que quando ele foi ler a palavra com Neemias juntos, foi o período também que provavelmente ele retornou, porque o povo estava vivendo em degradação novamente. Então, na verdade, o papel de Esdras foi um papel muito importante para trazer clareza, esclarecimento das leis, de como o povo deveria viver, de que aqueles que casaram com mulheres de outras nações que estavam sendo envolvidos pelas culturas, suas culturas, foi por causa da palavra de Deus que o povo teve que renunciar essas mulheres, renunciar muitas coisas, renunciar o pecado, renunciar a idolatria, para que o povo fosse preparado para a volta de Jesus. E o que eu mais admirava era Neemias, porque Neemias ele foi e reconstruiu os muros, 1.800 metros, 1.700 a 1.800 metros de extensão, em apenas 52 dias. Neemias fez isto. Zorobabel teve dificuldade de construir o templo, de reconstruir o templo, parou 14 anos, 2 anos dos alicerces, 14 anos parados e 4 anos para terminar. Eu admirava sempre Neemias, porque ele permaneceu firme, a sua fé, a convicção, o jejum, a oração. Mas depois eu fui descobrir que Esdras também, assim como Neemias, também ele orou, ele jejuou, ele clamou. E o papel dele foi de suma importância para que o judaísmo prevalecesse. Se Esdras não entrasse, se Deus não tivesse escolhido Esdras e tivesse ido só Neemias, era simplesmente um muro reconstruído, como o templo com Zorobabel, que o povo continuou na pobreza. Mas com Esdras, as pessoas começaram a ter clareza da palavra e houve um avivamento, uma restauração espiritual por causa da palavra. Mas antes dele ler a palavra para o povo, ele orou, ele confessou os pecados dele, do povo de Israel, ele jejuou, ele se colocou diante de Deus. E da mesma forma, amados, se nós desejamos que as coisas mudem, se nós desejamos perpetuar alguma coisa na nossa vida, nós temos que fazer como Esdras, aprender a palavra em cima de oração e de jejum e transmiti-la, não importa a quem e como, para que as pessoas possam verdadeiramente ser transformadas e sentir o poder de Deus na sua vida. Por causa de Esdras,
Esdra foi o sacerdote, o escriba, que fundamentou o judaísmo, é reconhecido pelos judeus até hoje. Esdra foi o líder que solidificou a palavra, tanto no exílio como em Judá. Esdra deu forma às sinagogas. Esdra fechou o cânon hebraico segundo a tradição. Esdra se dedicou ao estudo da palavra e ensiná-la. E por causa do seu trabalho, que foi findado ali no período do século V, já entrando para o século IV, e pela palavra entendemos que ele foi contemporâneo de Neemias e contemporâneo de Malaquias. E logo após esse período, entrou o período interbíblico, os 400 anos de silêncio, onde os profetas foram impedidos de falar, onde também surgiram os livros apócrifos, muitos deles, que são usados até hoje por algumas igrejas. Foi nesse período que surgiu a Septuaginta, onde foi separado 72 homens letrados no Egito, em Alexandria, para traduzir para o grego. E por causa do trabalho de Esdra, podemos ver que os judeus, eles deixaram de ser idólatras. Por causa do trabalho de Esdra, mesmo após esses 400 anos de silêncio, os judeus continuaram com a sua raça, sem se misturar. E aí surge no cenário Jesus, fruto do judaísmo, que era judeu. Em todo esse cenário de luta, de preservar a palavra, de fortalecer o povo na palavra, de fazer com que o povo não se misturasse, permanecesse firme nos estatutos do Senhor. Após esses 400 anos, surge Jesus na história, mesmo com a corrupção no meio da liderança religiosa. O Evangelho começa a ser propagado e o reino de Deus é chegado até nós. O Deus que deixou a sua glória e se fez carne e veio habitar no meio de nós. Então todo esse processo do passado foi para que o Salvador da humanidade, o Messias prometido, aquele que viria tirar o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi para que ele viesse. E o Evangelho é tudo aquilo que está em torno de Cristo. E os apóstolos receberam esses ensinamentos e passaram os mesmos ensinamentos para nós. E nós temos um débito de gratidão com o sacerdote, com o escriba Esdra,
porque foi ele que se deixou conduzir. Ele saiu da corte e foi para Judá, foi para Jerusalém, com o objetivo de restaurar a palavra, de trazer um despertamento espiritual sobre o povo. E isso realmente aconteceu. Que neste momento possamos refletir na palavra de Deus, entendendo que todos os acontecimentos passados, os homens que foram levantados por Deus, todos tiveram um papel, e o objetivo maior é fazer com que Jesus fosse conhecido, evidenciado por toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê não venha a perecer, mas venha obter a vida eterna. Deus abençoe a sua vida.